Olá, amigos, irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminho de Damasco. Gostaria de saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo direitinho para poder a gente começar daqui a pouco a nossa live. Gostaria que vocês mandassem mensagens avisando se estão me ouvindo e se estão vendo direitinho. Já estou vendo que tem uma pessoa aí que está conectada conosco, não dá para identificar pela foto, mas eu gostaria que mandasse a mensagem se está tudo ok, está me vendo, está ouvindo direitinho, áudio e vídeo se estão ok. Por favor, eu peço essa gentileza de mandar essa mensagem. Fico aguardando aqui as pessoas mandar as mensagens dizendo se está tudo ok. Estou vendo aí. Olá, Luiz, tudo bem? Acredito que deva ser a Mônica ou talvez a Inês. Então mande mensagem dizendo se está tudo ok, se estão me ouvindo e me vendo direitinho, tá? Por favor, daqui a pouquinho a gente começa a nossa live. Legal, beleza. Mônica, muito obrigado. Não vou arriscar ler o seu sobrenome não, porque é estrangeiro. Talvez eu vou errar, mas muito obrigado pela informação, tá? Que está me vendo e ouvindo direitinho, tá bom? Obrigado aí a todos vocês. Ok. Neiene, Rodrigo, né? Também muito obrigado por sua participação. Estamos aí aguardando alguns minutos para que todos possam acessar e a gente começar então a nossa live, tá? Muita alegria. Tô vendo que já tem algumas pessoas conectadas. E pode ir mandando mensagem, viu, gente? Tá? Será um prazer muito grande aí interagir com vocês. Reginaldo Malfatti, muito obrigado. Boa noite para você também, meu irmão. Estou muito feliz de estar com vocês. O Custódio Ernesto Uribe Toro, muito boa noite para você, meu irmão. Muito obrigado pela informação. Mônica Bumussa, acho que é isso. Eu estou sem óculos, se eu colocar os óculos, gente, vai refletir e aí não vai ficar boa a transmissão. Acho que é Bumussa, acredito que é isso. Muito obrigado, Mônica. Boa noite para você. Mais alguns minutinhos e a gente já começa a nossa live, viu? Orientação aí, a Valquíria Tirone, Alda Tirone Cândido, muito boa noite para vocês. Reginaldo novamente, excelente palestra a todos, muito obrigado. Todos nós vamos aprender um pouco mais nessa noite. Nosso intuito é esse, é ganhar conhecimento juntos, viu, gente? Tá? Ninguém aqui é melhor que ninguém não, tá? Ninguém sabe mais que ninguém. Então somos todos aprendizes do Evangelho. Temos aí mais alguns minutos, uns 2 minutos aí para a gente começar, só aguardando o pessoal entrar na live para que a gente possa começar, tá bom? Temos aí algumas pessoas já conectadas, mandando suas mensagens e vamos conhecer uma história muito linda, uma história emocionante e que me faz chorar. Eu vou fazer de tudo para não chorar essa noite, mas é uma história magnífica e eu acredito que todos vocês vão gostar dessa história. Mais alguém aí que tenha conectado? A Maria Esther Duarte, boa noite, minha irmã. Muito obrigado por sua mensagem. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Zona Oeste, no bairro da Lapa. Eu estive, acho que uma vez só com vocês, pessoalmente, presencialmente. Depois não deu mais para ir por causa de compromissos e também pela pandemia. Léo Moreira, muito obrigado, Léo. Boa noite para você, meu irmão. Tudo de bom para você. Temos mais um minutinho aí para a gente começar a nossa live, tá, gente? E fui orientado a segurar uns 5 minutos para que todos pudessem acessar e a gente começar
então a nossa apresentação, tá bom? Só mais um minutinho e a gente vai começar. É uma alegria muito grande estar com vocês nesta noite. Espero que a gente tenha novos convites para fazer outras lives e que essa pandemia termine logo para que a gente esteja pessoalmente com vocês. Temos muitas propostas interessantíssimas para fazer palestras presenciais com vocês. A gente vai comentar isso durante o transcorrer da nossa live, tá bom? Então já temos 5 minutos. Vamos agora, todos nós, fechar os nossos olhos. Vamos manter a figura de Jesus de Nazaré em nossa mente. Jesus está feliz, está sorrindo pelo fato de estarmos todos reunidos em seu nome nesta noite de quarta-feira. E assim, todos nós nos empenhamos de boa vontade para aprender um pouco mais sobre os ensinos do meigo Rabi Galileu, os ensinos da doutrina espírita, e dessa forma não só ganharmos o conhecimento, mas termos a plena condição de colocar esses ensinos em prática no nosso dia a dia. Vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, queridos mentores da Casa Espírita Caminho de Damasco, obrigado por esta noite, obrigado por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos, que tenhamos um excelente trabalho e possamos internalizar os seus ensinos para colocá-los em prática no dia a dia, praticando então a lei de amor e de caridade que tu nos ensinaste há tanto tempo, e dessa forma nós possamos evoluir cada vez mais moral e espiritualmente, e algum dia estarmos contigo na esfera crística, nos mundos celestiais ou divinos. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos iniciar a nossa live dessa noite, agradecendo primeiramente a Inês pelo convite. Muito obrigado, Inês, pelo convite, pela lembrança da minha pessoa. Obrigado também a Mônica que tem me aturado aí desde a semana passada, já há alguns dias, né, que a gente está conversando aí pelas redes sociais para poder viabilizar essa live de hoje. Então, o suporte técnico tem sido dado pela Mônica, com muita paciência, muito carinho. Muito obrigado, então, a Inês pelo convite e a Mônica pelo suporte técnico, tá bom? Então, vamos lá. O tema desta noite que nós propomos para vocês é Esmeralda, a Cigana. E começa assim. Era um final de tarde do mês de maio, quando a caravana de ciganos parou junto a um bosque. Armou as suas tendas e o cheiro de cozido já cheirava bem. Eles começaram a tocar e logo em seguida saiu de uma dessas tendas uma moça muito bonita. Cabelos negros, olhos verdes, cintura delgada, pés descalços. Iria dançar. Terminada a dança, ela se recolheu à sua tenda, deitou-se junto às almofadas e passou a chorar copiosamente. Lembrou-se de sua infância. Do convívio com os pais amorosos. Havia naquela época um temor, um medo muito grande do ataque dos romanos, que invadiam as terras alheias, dominavam os povos para formar o tão famoso Império Romano. Enfim, os romanos chegam, invadem a sua casa, matam seu pai com um golpe de espada. A camisa alva, a camisa branca de seu pai estava toda ensanguentada, manchada de vermelho. Estava morto. A mãe e as irmãs
foram levadas para o andar de cima da casa. Lá, elas foram estupradas e mortas. Depois de algum tempo, a menina saiu da casa por constatar que os romanos já haviam ido embora. Ela havia se escondido e do local onde ela estava escondida ela tinha visto tudo aquilo que tinha acontecido. Tudo estava destruído. Destruíram tudo. Objetos de valor e os animais foram levados embora. Ela deita-se no chão do lado de fora da casa. Estava exausta, estava faminta, estava desfalecida. Acabou então caindo num sono profundo. Acaba sendo encontrada pelos ciganos, que por ali passaram em busca de alguma coisa de valor, mas nada encontraram. Acolheram-na, deram-lhe banho. Depois de 7 dias, ela acorda curada do choque que sofrera. Em vão, os ciganos perguntaram o que havia ocorrido, porque ela se negou a dizer qualquer coisa sobre o assunto. Então lhe perguntaram qual era o seu nome. Ela disse chamar-se Raquel. O nome dela era Raquel, mas ela não queria ser chamada por esse nome para não lembrar-se do seu passado. Então, os ciganos passaram a chamá-la de Esmeralda, em alusão aos lindos olhos verdes da menina. Com o tempo, ela aprendeu as artes dos ciganos, a leitura de mãos, a que nós chamamos de quiromancia, a interpretação de presságios. Ela previa o futuro das pessoas. Tudo isso aprendeu com os ciganos. Ela estava sempre junto aos anciãos para aprender cada vez mais. Era uma discípula totalmente dedicada, muito interessada em aprender as artes dos ciganos. Esmeralda também tinha dons mediúnicos e ela era muito respeitada pelos ciganos. Ensinaram-lhe a dançar. Desde pequena, ela superou as suas mestras, tornando-se uma exímia dançarina, e ela encantava todas as pessoas quando dançava. As lembranças da família assassinada ficaram no passado. Já não se lembrava tanto, não queria lembrar-se daquele momento triste porque passara. Adotara então os ciganos como sendo a sua nova família. Ela os amava profundamente. Deitada entre as almofadas, Esmeralda retornou ao presente. A caravana dirigia-se para Roma, a capital do império. Ela ficou totalmente angustiada, transtornada, porque teria novamente de ter contato com aquele povo que dizimou a sua família. Mas ela nada falou para os seus amigos ciganos, porque sabia que eles mudariam a rota por sua causa. Como ela não queria prejudicá-los, uma vez que Roma era a maior cidade da região, ela não queria que eles fossem prejudicados, porque iriam arrecadar algum dinheiro vendendo suas coisas. Então ela nada falou e permaneceu calada, mas angustiada, transtornada com a situação. Não queria ir para Roma. Confeccionaram-lhe roupas novas para as suas apresentações, um novo vestido para que ela se apresentasse em Roma. Enfim, chegam à capital do império. Dor, mágoa, revolta, ódio e talvez alguma vingança dominavam aquela moça. Na praça, as mulheres se dividiram, dançaram e os romanos jogavam moedas sobre um pano que fora estendido no chão.
Em determinado momento, Esmeralda saiu de sua carroça, de sua tenda. As mulheres abriram espaço para que ela começasse a sua dança. E então essas mulheres estavam confiantes de que Esmeralda, com sua beleza e exuberância, com sua dança que era muito admirada por todos, ela conseguisse ainda mais dinheiro dos romanos. Esmeralda começou a dançar e não tardou muito para que ela visse o oficial romano. Sim, aquele oficial que invadira, comandara a invasão de sua casa, roubando tudo, matando seu pai a golpe de espada, estuprando e matando a sua mãe e as suas irmãs, matando os serviçais mais velhos, levando como escravos os serviçais mais novos e também levando todos os animais da sua casa. Sim, era ele mesmo. Não havia qualquer dúvida, porque ela o tinha visto do seu esconderijo enquanto eles estavam praticando aquela carnificina. Estava acompanhado de seu filho, o qual ficou simplesmente encantado com a beleza de Esmeralda. Controlou-se para manter a dança até o final. O seu estado emocional estava um tanto agitado, mas ela manteve o controle até chegar ao fim da dança. E, ao término, ela mal agradeceu os aplausos e dirigiu-se ao seu carroção, à sua tenda, porque não estava passando bem. Mas antes, uma moeda de ouro tocou os seus pés. Sim, uma moeda de ouro que fora jogada pelo oficial romano, que não a reconheceu, dado ao tempo em que se passara o assalto em sua casa e também pelo fato de, naquela época, ela ser apenas uma menina, agora já era uma moça. Ela caiu desfalecida no carroção. Foi medicada, atendida pelos anciãos ciganos e adormeceu até o dia seguinte, quando ainda se encontrava sob os efeitos do choque do dia anterior. Os ciganos foram para a cidade, a fim de vender os seus produtos para a sobrevivência do grupo. Esmeralda ficou no carroção, com ideias de revanche contra o agressor de sua família. Estava com ódio, queria vingança contra o oficial. De repente, ela sentiu uma mão invisível tocando o seu corpo. Era uma entidade espiritual que ali estava para consolá-la. E essa entidade ali apareceu para ajudá-la em sua necessidade. E quem era essa entidade espiritual? Nada mais, nada menos de que a sua própria mãezinha. A mãezinha que fora estuprada e assassinada. Ali estava e disse-lhe que ela devia perdoar o oficial. E disse também que ela devia seguir os ensinos de Jesus. Mas quem era esse tal Jesus? Quem era esse tal Jesus? Ela não sabia, não fazia ideia de quem era essa pessoa, esse homem. Viu-se presa a um fio prateado e junto com sua mãezinha ela ganhou espaço, volitando, ou seja, flutuando no espaço. O fio prateado estava ligando o seu corpo físico ao seu perispírito. Chegaram até um grande anfiteatro repleto de espíritos. O local era lindo, maravilhoso, magnífico e rodeado por jardins. As flores eram iguais às que sua mãe estava usando nos cabelos. Uma veneranda entidade tomou o lugar de destaque e começou a falar sobre Jesus.
Esmeralda percebeu que na reunião havia encarnados e desencarnados. E a diferença era que os encarnados estavam ligados justamente por esse fio prateado, o cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo físico. Quando a reunião terminou, chuva de pétalas, de flores alvas, caíram do alto. Esmeralda então pegou uma dessas pétalas e sentiu o perfume dessa pétala. Ao acordar no carroção, ela tentou lembrar-se do sonho, da reunião, e viu que em sua mão realmente estava uma pétala de flor. Era a prova física de que ela havia participado daquela reunião com sua mãezinha no plano espiritual. Mais tarde, ela então começou o trabalho de leitura das mãos dos romanos para arrecadarem dinheiro. Era uma das artes dos ciganos. E não tardou muito para que ela percebesse que alguém lhe estendia a destra, lhe estendia a mão. E era o oficial romano, aquele que havia assassinado a sua família, havia estuprado sua mãe e suas irmãs. Ela se sentiu mal. Foi amparada pelo filho do oficial romano, que a levou para a casa do pai, que era uma mansão. Ficou sob os cuidados do filho do oficial, que se chamava Lúcio. Lúcio deu toda a assistência para Esmeralda. Meses se passaram. Passaram-se meses e Esmeralda continuava na mansão dos romanos. O oficial quase não ficava lá porque estava sempre comandando tropas, conquistando terras, devastando famílias e casas para o Império Romano. Diante do aconchego e da gentileza do rapaz, Esmeralda viu-se totalmente apaixonada por ele. Lúcio receberia uma promoção, já que era oficial também, e teve ordem de partir para a Judéia, na Palestina, a trabalho. Mas antes ele mandou mensagens para o seu pai, informando-o da sua promoção e também informando-o de que ele se casaria com Esmeralda, a cigana. O pai teve de aceitar a decisão do filho, já que estava muito longe, mas o velho oficial não aceitava esse casamento, porque o seu filho era romano e ia casar-se com uma cigana, mas ele não teve como proibir a opinião, a decisão do seu filho. Enfim, Esmeralda casou-se com Lúcio, o filho do oficial romano que aniquilou a sua família. Vejam que história. Ela despediu-se dos seus amigos ciganos, sendo-lhes muito grata por tudo que eles fizeram por ela, por todo o carinho, pelo aconchego que deram para ela nesses anos todos. O ancião mais velho dos ciganos lhe disse que um dia ela voltaria para eles. Mas ela não entendeu o recado do ancião. Numa manhã ensolarada, ela saiu para fazer algumas visitas de praxe. Fazia visitas constantemente, dada a sua condição, a sua posição social. Em determinado momento, ela percebeu uma aglomeração de pessoas junto a uma praia, junto a uns casebres, umas casas muito simples. Ela ficou então curiosa com aquela multidão de pessoas. Pediu para que uma de suas criadas fosse verificar o que estava acontecendo. A moça foi e rapidamente voltou, informando que Jesus de Nazaré estava ali falando para as pessoas. Sim, o mesmo Jesus que sua mãe, em espírito, havia falado que ela deveria seguir
os ensinos. As próprias criadas conheciam pessoas que tinham sido curadas por Jesus de Nazaré, o mestre galileu. Então, ela ficou muito curiosa de saber quem era esse homem. A ex-cigana, agora casada com um oficial romano, o filho do agressor de sua família, casada com Lúcio, ela desceu de sua liteira, aproximou-se para ver quem era esse tal Jesus. Ouviu suas palavras de consolo, palavras de amor, palavras de esperança, e notou que ali havia pessoas simples, criaturas simples, gente do povo, gente pobre, gente humilde. Havia também muitos coxos, muitos cegos, muitos doentes, muitos possessos. Ficou ali, ouvindo o mestre por um bom tempo, porque se interessou pelos ensinos do meigo Rabi. Viu-se espiritualmente vestida novamente de cigana e ajudando os necessitados, mas não sabia explicar como isso ocorreria. Ela se viu novamente vestida de cigana, ajudando as pessoas necessitadas. E o encontro com Jesus e essa visão que ela teve dela mesma foi o suficiente para que ela desligasse de si mesma os sentimentos negativos de vingança, de ódio, de rancor, de revolta contra o seu sogro, o assassino de sua família. Estava aprendendo a prática do perdão. Então vejam que Esmeralda teve apenas um encontro com Jesus. Aprendeu alguns ensinos que o meigo Rabi passou e já estava ali fazendo a sua transformação moral, a sua reforma íntima, praticando o perdão para com o seu agressor. Ao voltar para casa, o seu marido, o seu esposo Lúcio, estava muito preocupado, porque ela não costumava demorar-se tanto, mas ela não comentou nada sobre o encontro com Jesus, porque não era o momento para falar para o seu marido, uma vez que ele era romano. Dias depois, o seu sogro, o oficial romano, o agressor, o assassino, foi visitá-los. Esteve com eles na casa dela. Ao deparar-se com ele, ela já não sentia mais aquela revolta, aquele sentimento de vingança, de ódio, de revanche para com o oficial romano. Já havia feito uma grande mudança no seu íntimo, com poucos dias que havia conhecido e ouvido os ensinos de Jesus. Ele estava velho e alquebrado, o oficial romano. Sentiu compaixão daquela criatura que estava muito apegada aos bens materiais e às conquistas nas guerras. O velho oficial, ele tinha o costume de embriagar-se e era levado todas as noites pelos criados da casa até o seu quarto, onde ele entregava o seu corpo à cama, porque perdia os sentidos. Do seu quarto, Esmeralda ouvia os sussurros, os gritos, os gemidos do sogro. E numa determinada noite, ela e o marido tiveram de levantar-se, dado aos gritos do seu sogro. Havia ultrapassado os limites, então levantaram-se assustados, foram até o quarto do homem. E chegando lá no quarto, Esmeralda viu os espíritos daqueles que tinham sido mortos pelo oficial romano. Esses espíritos estavam ali em busca de vingança e o oficial sofria com isso, estava sendo obsediado pelos espíritos que estavam em busca de vingança. Então Esmeralda dispensou o seu esposo Lúcio, pediu para que ele voltasse para o quarto e ela permaneceu ali com o seu sogro, orando e pedindo a Jesus, pedindo também aos benfeitores espirituais
para que amparassem aquele pobre homem. Ela estava praticando o perdão e a caridade. Na semana passada nós fizemos uma live falando justamente sobre o perdão. Foi a live com o tema Perdão, Remédio Santo, em que pudemos falar um pouco sobre isso e temos uma necessidade muito grande de praticarmos o perdão para com os nossos ofensores e também temos de ter humildade de pedir perdão pelos erros que nós cometemos para com as outras pessoas. Esmeralda estava colocando tudo isso em prática em pouquíssimo tempo após ter conhecido Jesus de Nazaré. Foi então que surgiram entidades do bem naquele quarto para auxiliá-la. E entre essas entidades estava sua mãezinha. Sim, aquela mesma mulher que fora estuprada e morta pelo oficial romano. Estava ali com outras entidades do bem para ajudar o oficial romano na sua dificuldade. 3 anos se passaram. Passaram-se 3 anos. O velho oficial estava muito doente. O seu corpo apresentava chagas que já não cicatrizavam mais. Seu corpo estava em carne viva e ele sofria muito com as dores físicas e a dor moral também. O cheiro era ruim e era muito forte. Os serviçais da casa evitavam ser escalados para cuidar dele. Sempre arrumavam algum subterfúgio para fugirem dessa escala e terem que cuidar do homem. Ele ficou acamado e não mais se levantaria. Foi acolhido pelo próprio filho, pela nora Esmeralda e pela mãe dela, aquela mulher que fora assassinada, fora estuprada. A mãe dela, em espírito, estava ali dando todo o apoio, todo o tratamento necessário para o oficial romano. A mãe de Esmeralda também não guardava nenhum ressentimento, nenhum sentimento de ódio, de vingança do seu agressor. Era um espírito já mais evoluído. Esmeralda, aos poucos, começou a falar sobre Jesus para o seu sogro, explicando que a verdadeira conquista é a dos bens espirituais e não a dos bens materiais. De início, no princípio, o velho resistia a esses ensinos, mas, com o passar do tempo, ele foi aceitando e terminou por acolher o mestre em seu coração. E isso foi muito bom para ele. Foi muito bom para ele e Esmeralda foi importantíssima nessa fase que ele estava passando. Ao desencarnar, o oficial romano era uma outra pessoa. Não era mais aquela pessoa bruta, violenta, que matava as pessoas, dizimava as famílias, estuprava mulheres, mantinha como escravos os serviçais. Não era mais aquele homem. Ele estava verdadeiramente arrependido por tudo que havia feito no passado. Os anos de sofrimento resignado o ajudaram muito a resgatar boa parte das dívidas que ele mesmo contraiu na sua encarnação. Então ele sofreu, mas sofreu de forma resignada, não reclamava, e isso ajudou muito, não só a ele, como ajudou também aos espíritos vingativos, às suas vítimas que haviam desencarnado. Porque esses espíritos que eram vingativos, eles presenciaram a transformação moral do oficial romano. 6 meses depois da morte do seu sogro, deixava a terra o amado esposo, o amado marido, Lúcius. Lúcius acaba desencarnando, vítima de uma estranha e desconhecida doença. Então, Esmeralda estava só no mundo. Seu sogro havia desencarnado. O esposo, 6 meses depois, também desencarna.
após as cerimônias fúnebres, então ela pegou o seu vestido de cigana. Ela não vestiu, ela colocou sobre o corpo assim e ficou imaginando a sua apresentação em Roma. Aquela apresentação na entrada da capital do império, quando ela então viu o seu agressor, o oficial romano, e passou mal. Ela ficou imaginando tudo isso. Lembrou-se também do seu esposo, o filho do oficial romano, que se tornaria então o seu amado. Jesus tinha sido crucificado. O sogro estava desencarnado. E o marido acabara de partir para o plano espiritual também. Ela vestiu os belos trajes ciganos. Ensaiou alguns passos de dança, já que fazia muito tempo que ela não dançava. Relembrou os passos de dança. Estava de volta a cigana Esmeralda, mas agora com uma grande diferença, porque ela havia conhecido Jesus de Nazaré. Ela havia conhecido Jesus. Ela fez uma prece pelos ciganos que a resgataram da casa devastada. Fez uma prece pelo marido que tinha um bom coração e a amou até o seu último dia de vida aqui na terra. Fez uma prece pelo sogro que lhe deu a oportunidade de praticar o amor e também o perdão. Fez uma prece pelos benfeitores espirituais por toda a ajuda que ela recebeu. E também fez uma prece pelo Mestre, o Mestre Jesus, que lhe ensinara o caminho, a verdade e a vida. Desfez-se do grande patrimônio, destinando quase que toda a sua totalidade para os necessitados, e reservou para si o suficiente para uma viagem. Não precisava de uma fortuna. Então ela se desfez de tudo, doando aos necessitados, e ficou com uma mínima quantidade para a sua viagem. Enfim, era o mês de maio. Era o mês de maio novamente. Mês de maio. A cigana sabia onde os seus amigos estavam, porque ela mantinha contato com eles em sonhos. A caravana estava acampada no mesmo local do início da nossa narrativa. Ou seja, estava acampada em Roma, a capital do império. Ela se aproximou, viu seus amigos a dançar. Entrou na roda de dança como se nunca houvesse saído dela. Os últimos anos serviram para a sua preparação para a divulgação da Boa Nova. Os ciganos continuavam viajando por várias terras, por várias cidades, mas agora acompanhados de Esmeralda, que voltara para consolar os necessitados, voltara para dar esperança aos que sofriam, voltara para levar a palavra do Cristo a muitas pessoas. Estava, enfim, divulgando o Evangelho a lugares muito distantes. Candeia na noite, assim ele, Jesus, o dissera. Jesus disse a Esmeralda que ela era a candeia na noite escura, a candeia que iria iluminar as noites escuras dos necessitados. Assim termina a linda história de Esmeralda, a cigana. Eu sempre me emociono muito com essas histórias. E de onde nós tiramos isso aí? A bibliografia pesquisada para esta live está no livro, se vocês quiserem anotar, se não der para anotar agora, depois vocês assistam novamente e anotem, tá? É o livro Mulheres
fascinantes. A presença feminina na vida de Jesus. Então é um livro de Cirineia Iolanda Maffei, ditado pelo espírito Leon Tolstói. Leon Tolstói conta histórias de várias mulheres que tiveram contato com Jesus, mas não mulheres famosas, como Maria de Nazaré, Maria de Magdala ou Joana de Cusa. Não, eram mulheres do povo, mulheres simples, que tiveram contato com Jesus e após esse contato, então elas transformaram sua vida para melhor. E hoje nós conhecemos a história de Esmeralda a Cigana. Na semana que vem eu devo contar uma outra história baseada nesse livro também, que me fez chorar. Eu já li esse livro, reli novamente, montei a live, montei a palestra e quando eu terminei eu estava em prantos. Estava muito emocionado com a linda história, ou as lindas histórias que Leon Tolstói nos conta nesse livro, pela médium Cirineia Iolanda Maffei. Tá bom? Então terminamos aqui a nossa live e eu quero então dizer para vocês que no ano passado nós tínhamos um seminário agendado com vocês, porque creio que tenha sido em 2019 que nós fomos até o Centro Espírita Caminho de Damasco. Fomos lá pessoalmente, fizemos uma palestra, depois tínhamos agendado um seminário que seria num sábado à tarde, onde nós falaríamos sobre as colônias espirituais sobre o Brasil. É uma das palestras que muitos dirigentes espíritas têm pedido, já faz algum tempo que eu estou falando sobre esse assunto, e eu trago na palestra, então, 20 colônias espirituais sobre o Brasil. Não que existam só essas 20, tem muito mais, mas nós trazemos 20, mostramos em PowerPoint as imagens de como é cada uma dessas colônias, a especialização de cada uma delas, a localização de cada uma delas no mapa do Brasil e, em alguns casos, a gente cita algumas personalidades que estão vivendo lá numa dessas colônias. Tá? Então, um trabalho já de 12 anos de pesquisa que a gente está fazendo. Antigamente eu fazia em 20 minutos a palestra, hoje eu não consigo mais. Eu tive de dividir em duas partes, a parte 1 e parte 2, cada parte de 50 a 60 minutos. Então, quando me chamam, eu tenho que reservar 2 semanas para falar sobre o mesmo assunto, 2 semanas consecutivas. E com vocês seria um seminário num sábado à tarde, passaríamos a tarde todinha falando sobre as colônias espirituais. E seria muito interessante, mas o pessoal do curso da casa ia fazer então um outro curso, não deu para fazer o seminário, e logo depois veio a pandemia, que também não nos permitiu estar pessoalmente. Essa palestra das colônias espirituais eu não faço live, porque são muitas imagens, são muitas informações, e eu prefiro que seja feita presencialmente, porque o impacto é muito melhor. Na sequência dessa palestra das colônias espirituais, eu faço uma outra, intitulada Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, onde eu trago a vida nos planetas do Sistema Solar. Eu falo mais especificamente de Júpiter e Netuno. Já vou adiantando aqui para vocês que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso Sistema Solar. Então os espíritos que vivem lá são muito mais evoluídos do que a gente. E assim como a palestra das colônias espirituais, eu faço essa palestra sobre a vida em outros planetas em 2 partes também. Parte 1 e parte 2 em 2 semanas consecutivas, para não perder o fio da meada. Então, muitos dirigentes têm pedido também essa palestra, porque nós estamos falando sobre a transição planetária por que passa o nosso planeta, do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração. Então, é um tema bastante atual e que dá uma ideia da importância de nós nos tornarmos espíritos melhores para algum dia estarmos nos mundos mais evoluídos como Júpiter e Netuno. Tá bom? Então, eu agradeço novamente aqui a Inês pelo convite e também a Mônica pelo suporte técnico aí para que a gente pudesse fazer essa live para vocês, tá bom? Rogo a Jesus de Nazaré, esse que está aqui, que ele abençoe todos vocês,
todos os seus entes queridos, amados, os seus amigos, as pessoas que têm contato com cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção nesta noite. É uma alegria muito grande estar com vocês. Quem quiser contato comigo, gente, nas redes sociais, no YouTube e Facebook, é só digitar meu nome, Aloysio Rocha, Aloysio com U e com S, tá? E no Instagram é só digitar @Aloysio Rock, Aloysio com U e com S, Rock, R-O-C-K, tá? Então, @Aloysio com U e com S, R-O-C-K, Rock. Por que eu coloquei Rock? Porque eu sou fã do rei do rock and roll, Elvis Presley. Então, eu homenageei Elvis colocando rock no meu perfil do Instagram. E por falar em Elvis, nós também temos uma palestra um tanto diferenciada, intitulada Jesus de Nazaré e Elvis Presley. Foi uma intuição que eu recebi por gostar muito de Jesus e ser fã do Elvis, então me veio uma intuição, por que não juntar os dois numa só palestra? Foi um trabalho de 18 meses, 1 ano e meio de pesquisas, porque eu trago trechos do Evangelho de Jesus e intercalados com as músicas do Elvis, mas não são quaisquer músicas, são as músicas que estejam interligadas com os temas bíblicos. Se o tema fala de amor, fui buscar uma música do Elvis que fala de amor. Se fala de caridade, fui buscar uma música que fala de caridade. O Elvis tem quase 800 músicas registradas e gravadas, então por isso eu demorei 1 ano e meio para poder pesquisar as músicas que iriam casar com os temas bíblicos. É uma palestra musicada em que eu trago os playbacks que eu consegui com o maior fã-clube do Elvis no Brasil, né, a Gangue Elvis, do qual eu sou o sócio de número 25. Então trago os playbacks, são os fundos musicais das músicas, trago as letras das músicas em PowerPoint com a tradução em inglês ou melhor, com a letra em inglês e a tradução em português, e eu mesmo faço o vocal. Então é uma palestra musicada de 60 minutos. E aí, essa também eu só faço presencialmente. Vai ficar tudo, então, aguardando aí o pós-pandemia. Mas a gente está à disposição para fazer outras lives para vocês também, tá bom? Então, nesse momento, eu peço a todos vocês que fechem os olhos novamente, façam um pequeno exercício de respiração, inspirando profundamente, expirando também, inspirando e expirando, mantendo a imagem de Jesus em suas mentes. Jesus está sorrindo, muito feliz com a nossa reunião, com a nossa live, com a nossa presença em seu nome. Rogando aos mentores da Casa Espírita, do Centro Espírita Caminho de Damasco, para que eles nos protejam, nos iluminem nesta noite, e também todos os trabalhadores da casa sejam iluminados, abençoados e protegidos, assim como os seus frequentadores também. Que possamos ter uma noite tranquila, repousante, e amanhã termos uma quinta-feira ainda melhor. Façamos agora a prece final, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Eu só lembrei de um detalhe agora. Nas redes sociais, se vocês pedirem amizade para mim, no Instagram, pedirem para me seguir, será motivo de muito orgulho, de muita honra, mas vou pedir um favor. Não se esqueçam de mandar uma mensagem dizendo que vocês assistiram a esta live de hoje, tá? Pelo caminho de Damasco, tá? A live Esmeralda, a Cigana. Por que eu peço isso? Para que vocês, então, sejam identificados por mim e eu possa, então, aceitar a amizade de vocês. Será motivo de muita honra tê-los nas redes sociais para que a gente troque
conhecimentos, ganhem conhecimentos todos juntos. Somos todos aprendizes do Evangelho. Muito obrigado mais uma vez a Inês e a Mônica, a toda a equipe do Caminho de Damasco. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir. Muito obrigado.